Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o jurista Modesto Carvalhosa. Não é uma biografia, não é um tratado, não é, sobre a figura. Também não tem por objetivo ser mais do que uma consideração primária em função do contato que não temos, né? Eu apenas o admiro à distância. Eu gostaria de fazer aqui um vídeo com impressões e informações biográficas, mas sem maiores pretensões. Então eu queria que você, se possível, deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal, ativasse as notificações no sino e vamos para o vídeo, que é Tony Rodrigues, Além da Notícia. Então, o jurista Modesto Souza Carvalhosa, ele nasceu em 1932, né? No ano em que ele nasceu, o Getúlio Vargas estava iniciando um processo ditatorial, uma marcha para a ditadura que se implantaria dali a 5 anos. E foi exatamente naquele ano de 1932 que os paulistas se rebelaram contra Vargas. Por quê? Porque ele havia prometido, no ano de 1930, quando assumiu o poder pela via revolucionária, convocar eleições presidenciais em 1932, legar ao país uma Constituição, e realmente não foi isso que ele fez. A Constituição que ele fez foi uma Constituição completamente fora dos parâmetros, não é? E dos padrões de legalidade, de princípios de nacionalidade. Os paulistas ficaram indignados e fizeram uma revolução. Foi a Revolução Paulista de 1932. Foi exatamente nesse ano, no dia 15 de março, que nasceu o jurista Modesto Carvalhosa, não é? Ele nasceu em São Paulo e, portanto, tem o espírito da revolução dentro de si. Por isso que aos 87 anos de idade, ele continua causando espécie para o bem na luta contra a corrupção aqui no Brasil. Essa pessoa que é muito cultuada, que é muito admirada nos estados do Sul, do Sudeste e em parte considerável do Centro-Oeste, não tem o mesmo respaldo aqui na região Nordeste, que precisaria ter, porque é uma das pessoas que, veja bem, a 87 anos de idade, com toda essa idade, ele poderia simplesmente estar descansando em casa, aproveitando os filhos e netos, escrevendo seus livros, seus artigos para a imprensa, ou mesmo fazendo suas anotações para a posteridade, né, para as futuras gerações. Quer dizer, ele já se aposentou, foi professor da área de Direito Comercial da Universidade de São Paulo, da USP, e já se aposentou dessa atividade pública, mas mantém a constante atividade jurídica como advogado, militante, atuante em defesa dos direitos da sociedade, dos direitos da pessoa humana e principalmente na luta contra a corrupção. É uma pessoa que deveria inspirar, não é? Deveria inspirar. Infelizmente, nós não temos o hábito de nos inspirarmos em pessoas do bem. Ele já ingressou com ações para o impeachment de Gilmar Mendes, para o impeachment do Dias Toffoli, já ingressou com notícia crime contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, exatamente pelo fato de que o Davi Alcolumbre, nós temos falado isso quase que diariamente aqui no nosso canal, não cumpre com sua obrigação de presidente do Senado de colocar em votação os impeachments propostos contra as autoridades do Supremo Tribunal Federal e também não vota a PEC da Bengala, a revogação da PEC da Bengala, que poderia antecipar a aposentadoria de muitos daqueles ministros hoje inservíveis, a gente já sabe, não é? E que realmente deveriam ter sido aposentados, mas serão aposentados apenas aos 75 anos. Nós teremos agora, em agosto do ano que vem, a aposentadoria de Celso de Mello e apenas em julho de 2022 a aposentadoria do senhor Marco Aurélio Mello. Imagine só conviver com esses camaradas tanto tempo ainda, né? E depois aí, Dias Toffoli, não é? Que é um jovem, se comparando com
os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então ele denunciou, inclusive, recentemente, que essa votação do Supremo Tribunal Federal, que atribuiu o fim da prisão em segunda instância, sem embasamento jurídico. Não há embasamento jurídico, porque se houvesse embasamento jurídico, eles não teriam, não é, implementado tal medida em 2016. A mesma que eles haviam revogado em 2010 e que as pessoas não querem nem saber. Tem gente que bota comentário aí no vídeo só esculhambando a gente, quer nem saber o que se passa realmente no Brasil, né? Qual é a cor da fita. Aí, em 2010, eles revogaram a prisão em segunda instância para atender às pressões do grande criminoso do Brasil, chamado José Dirceu, com seu comparsa, grande criminoso internacional, em escala planetária, Luiz Inácio Lula da Silva, por conta do escândalo do Mensalão, do caso do Mensalão, que seria levado a julgamento dali a 1 ano, através da força, da persistência do ministro Joaquim Barbosa, resultando em condenações inúmeras para todos aqueles bandidos implicados no esquema de fraude e roubo do dinheiro público e que eclodiu ainda na primeira gestão do governo Lula. Mas veja bem, ele foi eleito, depois elegeu a sucessora, depois reelegeu a sucessora e as pessoas ainda querem falar em lisura. Quando se fala em lisura, tem que se falar em quem combate a esse esquema, quem não dá trégua a essas pessoas, que no caso é o jurista Modesto Carvalhosa e outros mais. Eu digo ele porque ele tem se destacado na frente desse combate e que merece realmente a gente dizer algumas palavras de apoio, né? Porque eu vejo muitas vezes o ataque na mídia, do mesmo jeito que atacam jornalistas que se opõem contra os desmandos desses caudilhos, inclusive os caudilhos mafrense ou mafrenses, aí fica ao seu critério, não é? Se usa o plural ou o coletivo. Mas é lamentável, quando você se insurge contra essa gente, eles vêm contra você com todas as pedras que se possa imaginar. Então o Modesto Carvalhosa, ele denunciou essa votação do Supremo como o maior golpe já desferido contra o povo brasileiro. É um golpe maior do que aquele praticado por Getúlio Vargas em 32 e 37 e novamente um golpe aconteceu em 1964, que foi um golpe militar. Um detalhe interessante que muita gente esquece é que o Brasil, ele não tem o costume com a democracia, porque ele passou 300 anos sob o jugo de Portugal, desde o seu descobrimento até 1822, quando se deu a independência, que não foi uma independência, foi uma proclamação para inglês ver, e depois tivemos a ditadura do Estado Novo, 8 anos, mais 21 anos de ditadura militar, que na verdade são quase 3 décadas só no século XX, de regimes de exclusão, sem considerar o coronelismo no Nordeste e a forma como se elegem presidentes aqui no Brasil. Mas olha, só para finalizar aqui o nosso vídeo, para não ficar muito extenso, eu queria dizer que Modesto Carvalhosa, com 87 anos, na trincheira da luta contra a corrupção, é o cara, junto com Sérgio Moro, com Deltan Dallagnol, com todas aquelas pessoas que se mantêm na luta contra os desvios do erário e contra os personagens que praticam esses desvios. Queria só registrar um fato aqui e lamentar o silêncio do presidente Bolsonaro, que determinou aos seus ministros que nada falassem sobre a votação do STF. Por que? É possível de imaginar. Talvez porque o ministro Dias Toffoli tenha blindado o seu filho Flávio Bolsonaro no caso do Fabrício Queiroz, que por sinal andou dando aí umas cutucadas no presidente e depois voltou a silenciar. É importante que o presidente da República, Jair Bolsonaro, desça do palanque o quanto antes. Quem tem que estar no palanque, e até ilegalmente, antecipando procedimentos eleitorais, é quem está fora, não é? Quem não tem o direito, mas estão e não, quer dizer, merecem as reprimendas de fato. Apenas as reprimendas de direito. Agora, o presidente da República ficar no palanque merece a reprimenda de fato e de direito, porque lugar de presidente não é no palanque, é governando para melhorar as condições de vida do país. Ele tem feito muita coisa, mas poderia fazer mais, certamente, se preocupasse menos com a política e se dedicasse mais ao governo. Com relação ao Evo Morales, lá na Bolívia, foram flagrados carros da Prosegur,
me parece que 2 ou 3 carros fortes levando objetos, coisas, valores não identificados para o avião que transportou o fascínora boliviano para o México. Ele recebeu asilo político do governo mexicano e foram levados os seus pertences, valores incalculáveis e não revelados dentro de 3 carros fortes para o avião que o transportou para o México. Isso é realmente uma lástima que se vê nesse continente sul-americano, né? Quer dizer, não é só no Brasil que acontecem essas coisas, embora tenha coisas que só acontecem no Brasil. Está aí o Evo Morales levando seus valores para o México. Deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.